Bom dia, meus queridos amigos que estão online aí na página do Facebook do Bezerra de Menezes. É um prazer mais uma vez estar aqui de manhã com vocês no nosso Papo do Bem. Enquanto vocês vão conectando aí, a gente vai se apresentando. Já queria pedir para você que já está online, dá aquela compartilhada no vídeo, marca o amigo que você acha que vai se interessar. Hoje a gente vai conversar sobre o atendimento aqui no hospital. Tem muitas dúvidas que chegam para a gente pelos nossos canais, seja pela internet, pelo telefone, referentes a como que funciona o hospital, o que é o hospital, como que a instituição trabalha, relação de convênio, relação de tempo de atendimento, essas dúvidas gerais. Então a gente resolveu fazer uma live tirando dúvidas em geral para vocês aqui com a nossa equipe de atendimento. Hoje a gente está com a Kátia, que é coordenadora aqui do atendimento do hospital, e a gente está com a Célia, que também é coordenadora do serviço social. A gente tem muita pergunta em relação a serviço social, então hoje nós vamos aproveitar para tirar. Então já agradecer você aí pela audiência, mais uma vez chama o pessoal que você sabe que pode se interessar, marca aí no vídeo, mesmo que a pessoa não consiga assistir online, ela pode assistir posteriormente aí no nosso Facebook e também no YouTube, que a gente está com o canal lá. E a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Então primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem, né, o que vocês fazem aqui na instituição, o nome, e aí a gente começa a nossa conversinha. Tá bom? Bom, bom dia a todos, meu nome é Kátia, eu sou supervisora administrativa do hospital, coordeno toda a parte de atendimento, seja ela de ambulatório, de internação, da pós-internação também, tá? Então nós vamos bater um papo aqui para sanar algumas dúvidas e orientar o pessoal. Bom dia, meu nome é Célia, eu sou assistente social, faço parte da equipe dessa instituição, faço uma parceria com a Kátia para fazer o atendimento de porta e orientações a todos os pacientes e familiares que aqui chegam e têm as suas dúvidas. Muito obrigada pelo convite. Legal. Pessoal, para começar a conversa, a pergunta que mais chega aqui, que é se o Bezerra de Menezes, se o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes é um hospital espírita. Ou seja, as pessoas perguntam muito assim, e um hospital espírita, se eu internar o meu familiar, ele vai virar um espírita? Né? Essa é a dúvida que mais frequente, ele vai passar por sessões espíritas. Então é uma coisa que a gente tem trabalhado muito para desmistificar, e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque eu acho que vocês, até mais do que a gente, recebem essa pergunta. De fato, esta é uma grande dúvida de todas as pessoas que vêm aqui para fazer internação ou algum tipo de tratamento. Na verdade, a nossa instituição foi fundada por um grupo de pessoas espíritas, mas nós trabalhamos com a ciência. É uma equipe técnica totalmente especializada na área de saúde mental e dependência química. Nós temos sim o tratamento espiritual, do qual o familiar ou o paciente ele deseja realizar. Mas que para isso acontecer é importante a família fazer uma autorização prévia no ato da internação, e aqueles que não querem, nós respeitamos todas as pessoas que aqui adentram, então eles não participam desse tratamento espiritual. Para que isso aconteça, precisa haver a liberação técnica, que é composta pela equipe médica e pelo psicólogo. Mas o nosso foco hoje de tratamento é científico. Perfeito. Então, assim, só para deixar claro, se a família e o paciente quiser, eles podem ter acesso ao tratamento espiritual. E aí eles vão fazer uma autorização para fazer isso. Mas aí, no caso, tem um centro espírita aqui dentro, como que é em relação a isso? Nós temos aqui, na verdade, os pacientes chamam de capela, onde é feito um determinado dia à tarde, às quartas-feiras, a leitura do Evangelho. Não é focado exatamente na questão, na doutrina espírita, e sim um poder superior maior, uma força maior, para que cada um possa se fortalecer e durante o seu tratamento ter este recurso também, né? Independente da sua religião, mas focando a fé interior que cada um tem.
Então é um respeito muito grande que a gente tem por todas as crenças. Existe também o tratamento espiritual individualizado, que é feito num determinado local, que é o grupo fraternal, mas como eu disse, para que isso aconteça tem que ter uma autorização prévia, tanto do familiar quanto do paciente, e o desejo de cada um. Perfeito. Então acho que ficou bem claro, né, essa questão aí que bastante gente confunde, até pelo nome ser Bezerra de Menezes, o pessoal às vezes confunde e entende que aqui é um centro espírita. Não, aqui é um hospital, centro de tratamento, é extremamente técnico, aliás é um dos maiores do país, é referência em tratamento técnico, e essa questão espiritual ela vem das fundações da instituição. O paciente ele pode aderir ao tratamento espiritual se ele quiser, ele não é obrigado e nem induzido, né, nem, vamos dizer, convencido a isso, é só se ele quiser. O hospital ele tem um tratamento técnico e científico, né? E ele pode se beneficiar desse tratamento espiritual caso haja desejo da família mediante autorização. Perfeito. Então vamos para outro tema aqui. Tem bastante gente que pergunta o seguinte: eu quero internar um familiar meu, eu tenho um problema, alguma indicação de dependência química em casa, só que ele não quer ser internado. E aí estão perguntando bastante se existe internação involuntária no Bezerra, se por exemplo se eu trouxer ele à força que ele fica. Né? Em palavras curtas e grossas é geralmente isso que perguntam. E se essa internação involuntária ela é legal, se ela pode fazer mesmo, se vai ter sanção depois, se não vai ter para a família que está trazendo. Isso é uma dúvida bastante recorrente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. O hospital ele atende todos os pacientes, segundo a Lei 10.216. Então os pacientes têm que vir até o Hospital Bezerra de Menezes, vai passar pela avaliação médica. Mediante a lei, se houver indicação médica da involuntariedade, ela será feita, tá? Mas o importante é que a família esteja ciente de que a gente não pode fazer isso. Retirar o paciente em casa. É sempre o paciente, a família responsável pelo paciente que contrata uma remoção e traz ele para cá para que ele seja avaliado, internado voluntário ou involuntariamente. Fazemos as duas formas. Perfeito. E aí, você quer completar? Eu gostaria, é importante, né, a gente deixar bem claro para as famílias, né? Eu entendo a angústia que deve ser ter um paciente, um familiar nessa condição, seja ele um paciente psiquiátrico ou um dependente químico que não aceita o tratamento, está se colocando em risco e colocando terceiros em risco. É importante ressaltar que toda a internação ela dar-se-á mediante a avaliação do médico, né, e a conduta médica. Por isso que no ato dessa internação, o médico ele orienta a família que é sugerida uma internação involuntária, se a família está de acordo, e para isso tem que assinar um termo, para que nós possamos depois comunicar ao Ministério Público. Perfeito. Então, por exemplo, se a pessoa trouxer um caso aqui, aí o médico vai dar toda a orientação que ela precisa, referente se pode, se não pode, se está em condição se às vezes não é necessária a internação, o médico vai dar. Então, assim, no caso, a melhor opção é traga o seu paciente aqui e deixa que o médico vai te dar a indicação se ele deve ficar ou não, né? Sim. Geralmente vocês indicam, assim, quando uma pessoa está com um problema em casa, ela fala assim, eu tô com o meu filho, meu pai, meu avô em surto aqui. A gente funciona aqui 24 horas para internação, nesses atendimentos de emergência e tal. Vocês orientam as pessoas a trazerem ela à força ou fazer um pedido de remoção? O que vocês geralmente indicam para quem está em casa, às vezes está angustiado? Às vezes a gente recebe ligação no WhatsApp de madrugada, assim, né? Eu preciso saber o que eu faço. Já é legal dar essa orientação pro pessoal. Depende de cada caso, né? Existem na composição familiar alguns familiares que ele tem uma ascensão maior sobre o paciente.
Então, conversando, às vezes ele consegue trazer o paciente para uma avaliação médica. Se o paciente não está em risco, não está colocando o outro em risco no trajeto, né, ele não está oferecendo nenhum tipo de risco naquele momento, a família ela precisa avaliar qual é a melhor forma. Se o paciente está extremamente exaltado, está agressivo, está em risco, colocando o outro em risco, ele pode chamar uma equipe de remoção especializada para poder trazer esse paciente em segurança e a pessoa que vier acompanhando também ficar em segurança. É importante sempre prezar o cuidado com o paciente. Perfeito. E a gente aqui recebe 24 horas. 24 horas, avaliação médica, não é necessário agendamento. É importante que esse paciente venha acompanhado de um familiar que conheça esse histórico dele, né? A rotina de tratamento, o que esse paciente está tomando, o que ele está fazendo uso, aonde ele faz o tratamento, para que o médico ele possa avaliar melhor a condição dele da doença, né? É importante também trazer os documentos originais, tanto do paciente quanto do familiar. Perfeito. E aí, chegou no hospital, decidiu-se pela internação, pergunta recorrente, quanto tempo ele vai ficar? Essa pergunta ela é bastante colocada. A indicação médica de tempo de trabalho, de tempo de tratamento, é sempre do médico. Então vai depender das condições do paciente, do quanto esse paciente está em tratamento, se já fez tratamento anterior, se ele está agressivo, se ele vai ter uma resposta rápida medicamentosa. Então não há tempo pré-determinado, tá? É sempre o médico quem vai determinar o tempo do paciente. Então cada caso é um caso. Sim. Mas tem bastante gente que traz os seus pacientes, os seus familiares aqui para a instituição, imaginando que é aquela colônia que vai ficar 6 meses, 1 ano. Não é o foco do hospital. Então, fala para a gente um pouquinho sobre o que é, quando o paciente entra aqui, qual que é o nosso objetivo com esse paciente, né? Até para a família já não vir com aquela malona e falar, opa, vou tirar férias. O importante é entender que o paciente ele é único, né? A doença ela é individual de cada um tem o seu tempo de melhora. Então a equipe técnica tem um programa terapêutico e aí então durante esse programa qual é o objetivo? Tirar esse paciente da crise, ajustar a medicação, estabilizar o quadro para que ele possa retornar para o seu lar e continuar esse tratamento a nível ambulatorial. Então é realmente tirar da crise e estabilizar o quadro. A nossa instituição não trabalha com longa permanência, tá? O nosso objetivo terapêutico é estabilizar, tirar da crise e retornar esse paciente ao convívio social do qual ele está inserido. Então, a família precisa se programar durante essa internação, participando de todos os programas de família, onde ele vai receber a orientação da equipe de tratamento que está atendendo o familiar, que é o médico, o psicólogo, o assistente social, tirar todas as dúvidas dele de como será esse retorno e qual será essa indicação pós-internação. O nosso objetivo é que o paciente ele fique bem e retorne às atividades da vida diária dele, com uma qualidade melhor do que quando ele entrou. Perfeito. É até legal aproveitar esse gancho aqui e convidar vocês para acessar o nosso canal no YouTube, porque a gente já tem lives falando aqui com o pessoal da dependência química, com o pessoal da psiquiatria, com os médicos, falando sobre essa questão de ter desse tratamento dele ser de reinserção social, da questão de devolver o paciente para o ambiente que ele está e não você colocar ele em fuga durante 6 meses ali numa colônia e depois trazer ele de volta sem o tratamento adequado, sem uma condição para que ele se adapte a uma realidade que ele está. Dê uma assistida nessas lives aí, tem um conteúdo bastante rico aí de entrevista. E aí vocês podem clicar ali no nosso site, tem o link para o YouTube, e aí vocês vão ver todo esse material lá.
Tá? Conrado, posso fazer só uma observação que é muito importante? Nós temos aqui disponível o tratamento de codependência, que são para familiares que têm uma pessoa portador de doença mental em casa, né? Dependência química, e a gente sabe o quanto essas famílias sofrem, né? O quanto isso traz uma exaustão emocional, porque naquele momento a impotência é muito grande. Então é importante que essas pessoas que cuidam também se tratem. Façam o tratamento de codependência, façam uma psicoterapia, se cuidem, estejam bem emocionalmente para poder cuidar também muito bem do familiar. A gente sabe o quanto é desgastante o paciente psiquiátrico e dependente químico, então dá um alerta para essa família. Enquanto nós estamos aqui cuidando do seu paciente, que eles aproveitem esse período para se cuidar também. E nós temos todo o suporte, todo o apoio aqui no hospital que pode fazer isso para eles. Tem o Bezerra de Menezes, ele é um dos únicos centros de tratamento que oferece esse programa de família. Né? O programa de família, a gente já falou aqui outras vezes, ele é semanal, então a família vem uma vez por semana. Um pouco antes da visita, ela tem palestras informativas, ela passa em conversa com os nossos profissionais e é conduzido alguns ajustes no ambiente familiar para que ele seja terapêutico também para o paciente quando ele sai, né, do tratamento. Tem uma dúvida bastante também relacionada, que assim, a gente tem a internação. Quando acaba a internação, o que nós oferecemos para os pacientes? Né? A gente tem ambulatório, tem hospital dia, é legal falar um pouquinho disso, porque o pessoal entende que feita a internação ele vai voltar para casa e voltam os problemas também. Né? Então é legal falar um pouquinho sobre o processo assim, do tratamento. Né? É importante ressaltar que enquanto o paciente está sendo tratado conosco, a família também está sendo tratada em conjunto, porque toda a nossa equipe técnica e médica no programa de família vai passar todas as orientações necessárias, né? Então, o paciente já sai com agendamento prévio, pós-internação, de psicoterapia, de consulta. O familiar também, já com essa indicação de codependência, de terapia individual, às vezes de terapia de casal, terapia de família. Então, todo esse cuidado a nossa equipe terapêutica tem quando o paciente está internado conosco. Tanto aqui no nosso ambulatório, né, aqui em São Bernardo, quanto no ambulatório de São Paulo, nós temos todos os serviços necessários pós-alta. Né? Então ele pode continuar em todos esses serviços que a Kátia mencionou, e o Hospital Dia aqui na Matriz, né? Que são pacientes que quando a equipe técnica avalia que ele ainda precisa de um tratamento semi-intensivo, que ele vem pela manhã, né, de segunda a sexta-feira, passa o dia conosco recebendo orientações e tratamento, né, junto à equipe técnica. E vai fazendo junto com a equipe os atendimentos de consulta, de terapia, tudo que ele precisa. Perfeito. Pessoal, agora vamos entrar naquele assunto mais delicado, que é relacionado aos pagamentos. O pessoal sempre pergunta: quanto custa? Aceita meu convênio? O que eu posso fazer? Não tenho dinheiro. Me ajuda. A instituição é filantrópica, a instituição não é filantrópica, a instituição é de caridade. Né? Às vezes tem gente que fala assim: eu fui aí e aí me disseram que tem que pagar, disseram que tem que falar com convênio, mas eu achei que era de caridade. Vamos passar um pouquinho ali por como que é essa dinâmica assim, em relação à internação particular, consulta particular, né? A gente não é nem legal falar muito de valores, porque os valores mudam conforme as coisas ficam mais baratas ou mais caras, eles vão alterando. Mas assim, quem tem convênio com quem que fala, quem não tem convênio, qual caminho que vai, quem tem internação, condição para fazer um particular, com quem que fala, como que acontece essas coisas? Bom, nós atendemos mais de 100 convênios médicos, somos credenciados com mais de 100 instituições médicas. Então, o ideal é sempre que a família, mediante o seu convênio, faça o contato com eles e verifique a rede credenciada, se nós somos credenciados com eles para atendimento. É credenciado conosco, atendimento 24 horas, vem com o paciente, com documentação, será prestado o primeiro atendimento. Lembrando que a avaliação é para internação, as consultas ambulatoriais elas têm que ser agendadas, tá?
A instituição ela é particular. Nós temos um serviço filantrópico, onde passa pelo serviço social, faz um estudo socioeconômico. Esse estudo, depois de deliberado, ele é liberado a vaga, né? E o paciente pode ficar conosco. Essa vaga é gratuita? Aí a Célia pode falar um pouquinho. Isso vai depender do estudo socioeconômico, tá? Os pacientes particulares, não tem o convênio, querem internar, liga, faz contato comigo na recepção, faz contato com a Célia. Nós podemos negociar valores, isso é totalmente possível e acessível, tá? É importante sempre ver, voltando um pouquinho ao convênio médico, a sua rede credenciada. Lá no nosso site, no bezerradmenezes.org.br, tem uma aba que é convênios. Aquela aba ela é sempre atualizada, então se você achar o seu convênio lá, você liga, vê se o seu plano dentro desse convênio contempla o centro de tratamento. Se contemplar, tá fácil, só vir. Referente à questão da filantropia, é muito comum, né, é claro, no desespero da família, em tratar, a gente entende, né, todas essas questões, mas é importante ressaltar que para pleitear uma vaga social, ela tem alguns critérios, tá? Então, são para famílias com vulnerabilidade social e econômica, famílias que não possuem o convênio médico, porque a gente entende, se tem um plano de saúde, pode utilizar este recurso, né? Então, o que eu faço? Eu agendo com o familiar, solicito algumas documentações, eu avalio essas documentações junto com a família do paciente, vejo a questão econômica, a questão social. Assim que é deliberado esse estudo, eu agendo uma avaliação médica. Independente de ser convênio particular ou uma vaga social, os pacientes são todos tratados da mesma forma, utilizam-se da mesma equipe de tratamento, do mesmo ambiente, do mesmo espaço que a instituição oferece. E essa internação, ela também se dá mediante a avaliação do médico, né, da mesma forma que funciona um convênio. Acho que é importante ressaltar também que toda essa orientação do convênio, ela serve também para o nosso ambulatório, tá? Seja ela para o paciente ou para a família. Esses grupos de codependência, esses tratamentos que nós temos, todos eles são no mesmo patamar, ou pelo convênio ou pelo nosso serviço social. Isso, para ser utilizada, a vaga social também contempla os serviços ambulatoriais. Perfeito. Então, assim, só para deixar claro, se você tem um convênio, procure saber com o seu convênio se ele atende o Bezerra de Menezes. Se ele não atender o Bezerra de Menezes e você não tiver condição em um particular, procure alguma instituição que o seu convênio ofereça. Não deixe de tratar a sua necessidade, tá? Se não, peça para o seu convênio, que diga que você quer internar no Bezerra, enche o saco deles lá para eles entrarem em contato conosco e fazerem a habilitação do convênio. Se você não tem condição de fazer no particular, existe a possibilidade de fazer na filantropia, mas para fazer na filantropia, primeiro você vai passar por uma entrevista, porque essas vagas elas são destinadas a pessoas que realmente precisam. Então, se não é o seu caso de realmente precisar, se você tem renda, se você tem condições, não é o caminho, né? Esse caminho ele é destinado só a pessoas que precisam realmente, que não têm condições realmente. Nesse sistema de filantropia a gente já internou milhares, né, em 50 anos. Sim. Já deu quase 5.000 pessoas que eu estava vendo. Várias pessoas. Então, assim, o Bezerra ele tem um trabalho filantrópico muito grande, porque essas vagas quem custeiam é a própria instituição. Isso. Não é o governo que paga, não é ninguém que paga. É importante ressaltar que nós não temos parceria com o SUS, né? Então, essas vagas sociais precisam, de fato, participar desta entrevista para ser avaliado a real necessidade da questão econômica, tá? Exatamente. Da questão médica, aí fica pelo médico. Perfeito. Então é bem importante ressaltar isso, pela real necessidade. Então tem alguns casos que chegam aqui que a pessoa está procurando formas de não pagar o tratamento, entendeu? Então, assim, se é o seu caso de tem alguma necessidade, realmente a família não tem condições, aí você procura o serviço social. É só ligar aqui na instituição e falar: olha, eu gostaria de conversar com o pessoal do serviço social para agendar uma entrevista socioeconômica, que aí eles vão te passar todas as instruções, tá?
E aí, se você não tem convênio e não é o caso, aí a gente negocia uma internação particular. Esse aqui é o caminho, certo? Isso. Em referente à unidade Mesmer, tem bastante gente que fala o que é a unidade Mesmer. Vocês conseguem dar pra gente um panorama, tipo, o que é, pra quem que é, ao que se destina eles? A unidade Mesmer é nossa unidade de hotelaria, de apartamento, né? Quem que utiliza da unidade Mesmer? Bom, a unidade, por ser apartamentos individualizados, para que o paciente possa fazer a utilização dela, é sempre importante ressaltar que tem que ter a liberação da equipe técnica. Por quê? Embora nós tenhamos lá 24 horas uma equipe de enfermagem, nós não podemos esquecer que é uma unidade com apartamentos individuais, né? Então o médico, a equipe, ela tem que verificar os riscos que esse paciente tem antes de encaminhar. Então esse paciente está sem risco naquele momento, está evoluindo bem em tratamento, o convênio dela contempla a unidade Mesmer ou a família, que é um tratamento onde o paciente fica numa unidade mais individualizada, né, num quarto sozinho, enfim. Lá é o local específico. O que não justifica desse paciente não estar fazendo as atividades com os outros, tá? O programa de tratamento, ele também existe lá, como as atividades de arte-terapia, as atividades de terapias em grupos, atendimentos médicos, os pacientes têm a mesma grade de atividade. O que modifica que é uma hotelaria diferenciada, onde nós temos quartos individuais, tem copeira, tem enfermagem 24 horas, tem o serviço de camareira, tem um refeitório, uma sala de refeição no mesmo ambiente. Então é uma hotelaria diferenciada. Levando em consideração que todos os pacientes passam primeiro pela enfermaria para ajuste do quadro, seja ele medicamentoso, seja ele terapêutico, e após essa avaliação ele pode ser transferido para essa acomodação. Perfeito, gente, nosso tempo já vai dar, o papo foi tão bom, então passou tão rápido, já vai dar os nossos 30 minutinhos aqui. De toda forma, eu vou, antes de encerrar, de dar a última palavra, eu vou mais uma vez convidar vocês a curtirem a nossa página, convidarem os nossos amigos. Vários dos assuntos que vocês perguntam pra gente tem disponíveis, conversa sobre eles já no YouTube. Então, se você tem um caso de dependência química ou na família ou entre seus amigos e quer mais informações, clica lá no nosso canal do YouTube, que você já vai encontrar vários temas falando sobre o assunto, que aí você vai ter informações com os nossos especialistas, ouvindo dúvidas de outras pessoas que possam estar passando pelos mesmos problemas que você, e aí você vai ter algumas referências legais para tomar a decisão correta. Falando em tomar decisão, nós estamos também sempre disponíveis para você tirar suas dúvidas. Então, pelo telefone, o 11 43 44 2222, ou pelo nosso site, você tem um link para falar no WhatsApp, você tem um link para conversar no e-mail. Tem diversos canais de atendimento que você pode tirar suas dúvidas. Não deixe de procurar informação para tomar decisões relacionadas aos seus familiares ou à pessoa que você está buscando ajudar. A orientação de um profissional é o melhor caminho sempre, né? E nós estamos aí sempre à disposição de vocês para estar ajudando, independente de onde você independente se vai internar, se não vai internar, se é cliente nosso já ou se não é. A gente sempre está com a mão estendida para dar a orientação correta para vocês, conforme for o caso, tá? Vou agradecer vocês pela participação, obrigado pelas informações. Se tiver alguma coisa que vocês acham pertinente aí, já adicionar, que a gente acabou não tocando no assunto, tem tanta coisa pra gente conversar, tem ainda um tempinho, e já fica o convite pra gente fazer mais uma e conversar um pouquinho mais, né? Bom, agradeço o convite, Conrado. Desejo uma boa semana a todos, estou à disposição caso precisem do nosso trabalho aqui, tá bom? Perfeito. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição de todos os pacientes e familiares que tiverem dúvida, podem ligar, a nossa equipe de serviço social fará todas as orientações necessárias.
independente da região que vocês estejam, podem ligar que nós faremos as orientações necessárias. Beleza, então gente, precisou de alguma informação de atendimento, liga aqui, procura a Kátia. Precisou de alguma informação sobre serviço social, liga aqui, procura a Célia, tá bom? Então um grande abraço para vocês, uma ótima semana para todos. Daqui 15 dias a gente volta com um Papo do Bem, com um novo tema. Fiquem ligados aí na nossa página, a gente está postando informações todos os dias, está postando notícias todos os dias relacionadas a esse tema. Então se você está com isso no seu entorno ali de necessidade de conhecimento, você está buscando informação, segue a nossa página que a gente está todo dia falando sobre isso, tá bom? Um forte abraço para todos e até daqui 15 dias. Obrigada.